Salve, Cristian, tudo bem? Beleza, Mauro? Boa noite, tudo bom? Boa noite. De onde você fala, meu caro? Eu falo de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Legal, legal. Diga aí o seu time, dê o seu recado. Hoje é um jogo bem rápido que a gente vai girando aqui os membros, tá? Não, beleza. Na live dos membros, fala pelos cotovelos. Aqui é mais Não, tranquilo. rapidinho. Eu Mas sou vamos lá, dê o seu Flamengo, recado. tô bastante feliz, sou membro recente aí de estar participando pela primeira vez com você de uma live. Eu queria dizer que eu tô um pouco preocupado com o time do Flamengo, mesmo com essas goleadas recentes, porque eu tenho observado nos jogos que quando a gente enfrenta um time com transição rápida boa, como foi o Internacional, que tem bons jogadores para conduzir a bola, depois que quebra a primeira linha do Flamengo, Edenilson, Patrick, o lateral que jogou muito bem, lateral direito do Inter, se não me engano, esqueci o nome dele, que jogou muito bem. O Flamengo tem tido dificuldade. E ontem, no jogo contra o Santos, também teve dificuldade para se defender quando o Santos quebrava a primeira linha de marcação do Flamengo, justamente por conta desse novo estilo de marcação do Renato. Isso não aconteceu com o São Paulo no segundo tempo, só aconteceu com o jogo contra o São Paulo no primeiro tempo. Mas o São Paulo, depois que o Bruno Henrique ele achou aqueles gols ali no segundo tempo, se descontrolou totalmente. O Flamengo teve méritos. Mas eu acho que para enfrentar um time como o Palmeiras, com esse novo jeito de se defender, numa possível final de Libertadores ou no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que melhorar bastante essa parte, porque o time do Palmeiras é especialista em fazer essa transição. E quando o Flamengo jogava com o Rogério Ceni, com o Jesus, até com o próprio Domenech, o Flamengo se defendia de uma forma diferente, instalando mais jogadores no campo de ataque. Isso focava muito a transição do Palmeiras. Na minha visão, era isso que atrapalha muito o Palmeiras jogar contra o Flamengo nos últimos tempos. Esse estilo de jogo do Flamengo, que agora está sendo um pouco deixado de lado pelo Renato. E em times bons em transição, como Palmeiras, Internacional, tem mais times bons em transição ofensiva rápida que podem dificultar bastante a vida do Flamengo aí. Principalmente o Palmeiras tem me preocupado bastante. E possíveis embates aí, já que os dois times têm disputado bastante títulos aí feito embates interessantes nos últimos tempos. Eu concordo com você, Cristian. Esse é um ponto bem importante, né? E todas essas reclamações com relação ao Diego, Isla, né, passam também por isso, como eu tenho falado. O time fica mais exposto, os jogadores têm que percorrer trechos grandes do gramado fazendo coberturas, para perseguir o jogador que tem que marcar, e o time fica mais exposto, automaticamente isso tem consequências, né? É uma opção que eu acho que é um pouco perigosa, assim, essa do Renato. Embora ele jogava assim no Grêmio, um técnico de futebol, ele não pode jogar só de uma maneira o seu time, ele tem que ter maneiras diferentes de montar a sua equipe. Né? Sim, é o que eu vejo. Eu não consigo ver. E eu tenho reparado uma outra coisa também, tenho observado que isso também tem influenciado no jeito do Flamengo atacar. A gente tem feito gols com mais frequência em transição, o que significa que a gente tem passado mais tempo se defendendo no próprio campo. A gente não faz uma pressão mais tão bem feita, ofensiva, um perde pressiona tão bem feito. A gente recua, depois que não, nos primeiros 10, 15 segundos de pressão a gente recua, fica instalado defensivamente para poder fazer a transição. Lógico, tem seus pontos positivos, quando a gente tem saído melhor quando faz o primeiro gol, quando os outros times vêm para cima do Flamengo, o Flamengo tem saído melhor do que com o Rogério Ceni, que continuava tentando controlar o jogo e os times normalmente piores tecnicamente ficavam se defendendo mais. E eu acho que a gente tem que ficar atento, a torcida do Flamengo tem que ficar atenta a esse movimento, que por mais que a gente tenha conseguido bons resultados, eu prefiro o Flamengo jogando de uma maneira que tem se acostumado a jogar, de imposição técnica, de imposição no campo de ataque, do que se tornar um time lentamente, se tornar um time um pouco mais reativo, que não me agrada muito esse estilo de jogar pelos jogadores que o Flamengo tem. Eu Beleza? concordo totalmente com você. Assim, ser um time reativo em cenários de jogo, acho que é ok. Né? Isso é do jogo. Você vai encontrar, de repente, uma situação que o adversário o coloca numa condição em que ele te obriga a ser reativo, porque ele te empurra para o seu campo, ou então você fala, pô,
eu vou chamar um Foi pouco esse contra o cara para o Grêmio, meu campo. foi contra o Grêmio, eu concordo. Isso. Um jogador a Um menos. jogador a menos. Isso, Perfeito, você recua e usa as armas que o seu time tem. Michael, o Everton Ribeiro jogou muito exato. bem, e a transição. Mas agora, 11 contra 11, por exemplo, o Flamengo não conseguiu ir bem contra o São Paulo no primeiro tempo, não conseguiu ir bem contra o Grêmio no primeiro tempo, não conseguiu ir bem contra o Santos no primeiro tempo, não conseguiu se impor. Times que são piores tecnicamente que o Flamengo, e o Flamengo não conseguiu se impor em nenhum desses jogos. Quando estava 11 contra 11, o Flamengo tendo que ir atrás do resultado para poder construí-lo. A partir do momento em que o Defensa e Justiça já estava acuado no segundo tempo, precisando do resultado para vencer o Flamengo foi bem. A partir do momento que o Bruno Henrique conseguiu fazer o gol de empate e o gol da virada, o São Paulo se descontrolou e foi para cima do Flamengo. A partir do momento que o Flamengo ficou com um jogador a menos, o Grêmio foi para cima para tentar fazer o resultado e o Flamengo foi bem novamente. Enfim, a única diferença foi o jogo contra o Corinthians, que ali realmente eu vi o time do Flamengo ir muito bem, muito bem. Muito bem, exatamente. Foi um jogo de muita imposição, o Corinthians não pegava na bola, né? Ficou acuado. E assim, o auge do time do Flamengo aquele primeiro tempo. Exato. Eu acho assim, é interessante o técnico acrescentar ao time uma outra forma de jogar para diferentes cenários. É o que eu falo sempre, isso é diversidade de jogo, isso é repertório. Quando eu critico, por exemplo, Abel Ferreira, o Palmeiras invariavelmente só vai bem jogando de um jeito, que é esperando o adversário, sai na frente do placar, defesa muito forte, jogadores de velocidade. Outro dia eu comentei, no jogo que eles empataram lá, o Palmeiras empatou com o Cuiabá. Perdeu para o Cuiabá. Estavam em campo Scarpa, Rafael Veiga e Dudu. Se esses caras forem bem preparados e bem treinados, é um trio de meias tremendo, né? Você tem 2 volantes, eles têm bons jogadores ali para ter usar Rafael. Eu vi o jogo também, Mauro, do Cuiabá com o Palmeiras. Para ter o Danilo, Zé Rafael, Patrick, 2 desses caras ali na proteção, esses 3 meses e um centroavante. Aí você escolhe, quer o Grandalhão, o Davidson, quer um cara rápido, é o Rony de centroavante, joga ali também, quer um jogador mais lúcido, digamos assim, Luiz Adriano, que é um centroavante que participa bem do jogo, prepara a jogada, não é só um finalizador. Então o Palmeiras tem ali, você imagina esses 3 meias juntos jogando afinados, entrosados. O Dudu é um jogador acima da média. O Scarpa é um cara que dá muita assistência, gosta de uma bola parada. E o Veiga é um cara com poder de finalização muito bom. Você tem um centroavante de 3 meias que define. Mas o time tem que ser treinado para isso. E o time é treinado para quê? Para jogar dessa maneira. Aí quando o Cuiabá faz 1-0, aí é o desconforto do Palmeiras. E mesmo com esses jogadores, o jogo não flui. Era chuveirinho na área e o Davidson perdendo gol. Bola do Dudu, chuveirinho na área o tempo inteiro. Porque não são treinados para jogar assim. Eu acho que isso é falta de repertório com um ótimo material humano. É a crítica que eu faço. Então, eu acho legal se o Renato consegue introduzir no Flamengo uma capacidade de jogar de uma forma reativa e efetiva em cenários nos quais vale a pena jogar assim. Mas como você falou, se você lembrar, o Rogério tentou fazer isso com um time um pouco diferente, quando ele colocava Vitinho e Michael no time do Flamengo, quando o Flamengo estava tendo muita convocação, enfim. O Rogério tentou fazer do Flamengo um time um pouco mais rápido na transição. Não deu muito certo, até porque, obviamente, tem que ser treinado, e o Flamengo não era treinado para jogar dessa maneira. Mas o Rogério tentou, em alguns jogos, fazer isso. Se não me engano, poucas vezes deu certo. Mas ele tentou também colocar esse estilo de jogo no Flamengo, quando jogava Vitinho e Michael, por exemplo. Mas não deu muito certo. E o Abel Ferreira, eu sempre concordei com as suas opiniões sobre o Abel. Ele é vencedor com o Palmeiras, mas o elenco é subaproveitado, isso é fato. Enfim, e eu não quero que isso aconteça no Flamengo, porque se você tem Thiago Maia, Andréas Pereira, Kennedy, Diego, William Arão, que querendo ou não evoluiu muito com a bola no pé desde que o Jesus chegou, muito, e vários jogadores de meio campo com qualidade, e eu particularmente não gostaria de ver o Flamengo jogando de uma maneira parecida com o que o Palmeiras joga. E o Palmeiras não tem vencido o Flamengo nos últimos tempos, na minha visão, justamente porque o jogo do Flamengo encaixa com o do Palmeiras. O jogo que o Flamengo praticava encaixava com o do Palmeiras, e isso devia irritar muito o Abel Ferreira. Muito. Porque, por mais que o Palmeiras tenha feito o melhor jogo dele no ano, na minha visão, contra o Flamengo na Supercopa, o Palmeiras chegou a complicar muito a vida do Flamengo naquele jogo. Mas o jogo do Flamengo encaixa muito com o jogo do Palmeiras, e o Flamengo sempre conseguiu levar vantagem nos últimos anos sobre o Palmeiras nesse quesito. E eu temo que, defendendo dessa maneira, o Abel consiga fazer com o Flamengo o que fez com o Crespo, o que fez com o São Paulo.
quando o Dudu e o Rony dominam a bola de costa, eles conseguem tirar o primeiro marcador. Pode observar que no jogo contra o São Paulo, o Palmeiras o tempo inteiro esticou essa bola para o Dudu e para o Rony dominar de costa, tocar a bola para o Zé Rafael ou para o Danilo para acionar quem estava em velocidade nos lados. E aí o Flamengo tem Felipe Luiz e Isla nas laterais. O Flamengo tem uma zaga lenta e uma zaga que, quando sai para combater, faz muitas faltas. Isso pode me relembrar um pouco o jogo aconteceu contra o Racing ano passado, um pouco disso. Não sei por que o Rogério Ceni, não sei se ele orientou o Rodrigo Caio, na ocasião o Tuller, a sair para caça ali mais vezes contra o time do Racing. Os dois foram expulsos assim tolamente, né? Sim, tolamente. É o que eu estou falando. Isso pode se repetir. Eu acho que o Renato tem que observar isso. O time, principalmente ali as lideranças, Felipe Luiz, Diego Alves, Everton Ribeiro, Diego, tem que chegar no Renato e conversar com ele, porque eu prevejo uma dificuldade muito maior do Flamengo em enfrentar times com transição ofensiva mais rápida, como é o melhor time do Brasil nesse quesito, Palmeiras, como o Inter é um bom time por conta do Diego Aguirre, que joga assim. Sim. E foi aquilo, né? E destruiu o Flamengo. Destruiu o Flamengo. Aquele ali foi o Diego Aguirre, porque o Inter não vinha jogando tão bem daquele jeito, igual jogou contra o Flamengo. Exato. Aí você vê que o Jailton... Os já estão me xingando aí no chat. Não, isso é engraçado, né? Isso. O Jailton Brito, olha a mensagem dele. O time só está goleando e o amigo vem dizer que está com medo. Ele está falando que está com receio, Jailton, de uma situação que está... Aliás, o Christian fez uma ótima análise aqui e explicou muito claramente. Aí a questão é a seguinte, né? O torcedor, boa parte, pensa como o Jailton. Ele só vive o momento. Ele não analisa o jogo, ele não pensa, não, estamos ganhando, está tudo bem. Cada jogo é um jogo, cada adversário é adversário, cada situação é uma situação. O Manchester City ficou 27 jogos sem perder na temporada passada, chegou na final da Champions, ganhou o Campeonato Inglês com o pé nas costas, e na final não jogou porra nenhuma, foi derrotado pelo Chelsea e perdeu Inclusive, Mauro, eu assisti esse jogo, o Guardiola tem muita culpa no cartório. Foi muito mal das duas partidas-chave de Champions das últimas temporadas. Essa final e o jogo contra o Lyon, que ele foi eliminado na temporada passada. Exato. As duas ele foi muito mal. Então é assim que funciona. Até nas vitórias, os torcedores do Flamengo têm que começar a aprender a tirar lições nas vitórias, principalmente das vitórias, porque elas mascaram os defeitos do time. Sem dúvida. E esse jogo do Inter, acho que foi uma lição. Teve duas lições nesse Campeonato Brasileiro com o Renato. O jogo do Inter foi uma lição e o jogo do Ceará. E aí por uma outra razão, né, que foi poupar jogador forçar cartão, jogador ser poupado por fadiga muscular, tirar os caras no meio do jogo, terminar um jogo com um Frankenstein em campo, cheio de meninos e reservas, Rodinei no meio campo. Ganhar do Ceará assim, o Ceará é um time que sempre dificulta o Flamengo. Ganhou 2 vezes do Flamengo no ano passado, ganhou em 2018 no Maracanã com a falha do Diego Alves no final, no domingo de manhã com o estádio lotado. Então, o time do Guto Ferreira joga bem contra o Flamengo, sabe enfrentar o Flamengo. Sim. Desses times desse porte médio, digamos assim, que o Ceará hoje é um time médio na Série A, né? Não é o time do rebaixamento, nem é um dos principais ali na briga pelo título, talvez seja o que melhor encara o Flamengo já há algum tempo. Então, para ganhar desse time, você tem que jogar com o máximo que você puder. E o Flamengo poderia ter ganho 2 pontos ali que não ganhou, por conta de uma estratégia, para mim, totalmente equivocada. Mas ganhou o outro jogo, ganhou não sei o quê. Então, tá bom. Ao mesmo tempo, os mesmos torcedores querem ganhar a tríplice coroa. Eles querem ganhar os 3 títulos. A gente tem que pensar mais. Eu estou pensando nos jogos decisivos, igual a gente comentou sobre a final da Champions. Pensando nos jogos decisivos. O Flamengo pode passar pelo Barcelona, porque o Barcelona não tem a qualidade que o Internacional tem. O time do Internacional é melhor que o time do Barcelona. O Flamengo pode chegar à final da Libertadores e enfrentar o Palmeiras. E se o Flamengo entrar num dia não tão bom, o Palmeiras não vai perdoar o Flamengo, assim como o Inter não perdoou o Flamengo. O Santos não tem qualidade. O Gabriel Pirani fez o que quis ontem, quando rompia a primeira linha de marcação do Flamengo no primeiro tempo, principalmente. Fez o que quis, carregou a bola até a entrada da área. Enfim, eu recomendo para quem está no chat me xingando que veja o vídeo do jogo. Obviamente, eu fiquei muito feliz pela vitória. Mas... Olha a mensagem do Márcio Melo. Hoje o Ceará perdeu 2-0 para o América Mineiro. Tá bom, o que tem a ver, o Márcio Melo? Não tem nada a ver. O Ceará com o América e o Ceará com o Flamengo. Você acha que o Ceará joga contra o América de um jeito igualzinho contra o Flamengo? É idêntico. Por que, que o Palmeiras tem a dificuldade que tem contra o Cuiabá? Por que, que o Palmeiras tem a dificuldade que tem contra o América Mineiro? O Palmeiras ganhou do São Paulo, um jogo de Libertadores, um dos seus maiores rivais, né? Que o havia derrotado na final paulista. Aliás, o Crespo sempre melhor que o Abel nesses confrontos. O Crespo sempre foi melhor.
E nesse jogo foi tudo ao contrário. O Abel e o Palmeiras foram melhores. É um jogo específico, né? Aí dias depois joga com o Cuiabá, que é uma equipe muito mais modesta, com vários refugos de outros times, até de São Paulo. Com o time titular, com o time completo. Com titular, de novo, e perde da maneira que perdeu. Perdeu muitos gols e o Cuiabá perdeu vários também. Perdeu muitos gols, por ter ficado ali 3-0, 4-0 fácil pro Cuiabá. Exato. Então, assim, cada jogo é um jogo. Acho que. Enfim, mas a gente tenta aqui elevar o nível da discussão. Tenta abrir os olhos, né? A gente tenta abrir os olhos da torcida, mas, sinceramente, é complicado. É complicado. Eu assisto os jogos do Flamengo em um local de flamenguistas, né? A gente vai lá para confraternizar e assistir os jogos do Flamengo lá. E eu tenho que admitir que é inacreditável. No primeiro tempo contra o Grêmio, Mauro, e teve uma hora que eu fiquei assim tão incomodado que na hora que teve o intervalo com o Flamengo com a menos, eu pensei, eu vou embora e vou dormir, porque a cabeça já tá inchada, eu não consigo mais ver esse jogo. Mas eu fiquei lá firme, porque o Flamengo, né, enfim, não tem como a gente abandonar, e deu no que deu. Muito culpa do Filipão, mas, assim, méritos totais do Flamengo, jogou demais no segundo tempo, soube jogar com jogador a menos, principalmente, jogou muito, mas, assim, vamos ficar o alerta aí, primeiro tempo contra o São Paulo, contra o jogo contra o Ceará, primeiro tempo contra o Santos, primeiro tempo contra o Grêmio. Gente, se é Palmeiras, Internacional, um jogador e um time que tem qualidade na transição ofensiva rápida, vai machucar o Atlético. O Atlético ainda é uma incógnita para mim, Mauro. O Atlético ainda é uma incógnita. Jogou bem contra o River Plate, mas o Everson fez uma partida muito boa. Sim. Eu acho que o 3-0 não foi justo, não foi para 3-0 o jogo. Mas, enfim, o Atlético ainda é uma incógnita, mas pela qualidade dos jogadores, pode sim machucar o Flamengo na transição ofensiva. Sem dúvida, sem dúvida. Christian, obrigado aí pela sua participação, muito valiosa, beleza, muito legal. Um ótimo papo, uma ótima análise aqui do Christian, que está lá no Mato Grosso e falou aqui com a gente aqui sobre o Flamengo. Valeu, Cuiabá, uma hora. Aqui não é brincadeira o calor, não, viu? Não é brincadeira, não. Imagina. Já estive em Cuiabá e é realmente quente, não é lenda. Aqui é 40 graus na sombra. Tá legal. Um grande abraço. Valeu, Christian. Até mais.